Oi gente, tudo bem? Aqui é Sandra Oy, sejam muito bem-vindos ao canal da Sexy Divã. Até bem pouco tempo atrás não era muito complicado entender as variações da sexualidade. A gente falava em heterossexuais, homossexuais, bissexuais, assexuais, e isso parecia ser suficiente para a gente entender como as pessoas viviam a sua sexualidade. Hoje em dia a coisa está tão complicada que é preciso quase que uma cartilha para a gente entender a diferença entre identidade de gênero e orientação sexual. Por falar nisso, você sabe qual é a diferença entre identidade de gênero e orientação sexual? Nesse vídeo de hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. Tradicionalmente, o termo gênero pode ser usado como sinônimo de sexo, e ele se refere ao ponto de vista físico, ao ponto de vista biológico com o qual a pessoa nasce, e que é classificado de duas maneiras, masculino e feminino. Porém, do ponto de vista de alguns pensadores, de alguns antropólogos com as suas teorias e de algumas ciências humanas, como por exemplo a psicologia, atualmente, o termo gênero é entendido como um conceito de fundo cultural e histórico e, nesse sentido, o termo gênero é entendido como uma construção social. E o que isso significa? Digamos, por exemplo, que desde cedo a gente aprende que meninos usam a cor azul e brincam de carrinho e de bola, e as meninas usam a cor rosa e brincam de casinha ou de boneca. Isso são construções sociais associadas ao masculino e feminino. Mas dentro dessa ideologia, o gênero sendo uma construção social, do mesmo jeito que ele pode ser construído, ele também pode ser desconstruído. Isso quer dizer que o gênero pode ser modificado. Ele é algo mutável e não é algo limitado como definido nas ciências biológicas. Diante dessa ideologia, parece haver uma separação entre conceitos, e a sexualidade humana parece então ser composta basicamente do sexo e do gênero. O sexo sendo o aspecto biológico da identidade sexual, quer dizer, as características físicas, como os órgãos genitais, os seios ou a barba, e o gênero seria o aspecto social, quer dizer, aquela construção social. Essa distinção entre sexo e gênero dá origem ao conceito de identidade de gênero. A identidade de gênero não está associada aos fatos biológicos, quer dizer, ao sexo em si, ao pênis e à vagina, mas sim a identificação do indivíduo com o gênero, quer dizer, com aquela construção social. E o que é que a identificação do indivíduo com o gênero quer dizer? Por exemplo, existem pessoas que nascem com o sexo masculino, quer dizer, nascem com pênis. Mas essas pessoas não se identificam com o gênero masculino, quer dizer que elas não se identificam com aquela construção social que diz que o homem tem que usar a cor azul, brincar de bolinha ou de carrinho. Essas pessoas se identificam com o gênero feminino, que é aquela construção social que diz que mulheres usam cor de rosa, brincam de boneca ou brincam de casinha. Apesar dessas pessoas terem nascido com um pênis, elas se sentem bem fazendo coisas que as mulheres fazem. Essa identificação ou não do sexo com o gênero dá origem a diversas classificações de identidade sexual. Os cisgêneros, por exemplo, são pessoas que nascem com um sexo e se identificam com o gênero associado com aquele sexo. Por exemplo, nasceu com sexo masculino e se identifica com o gênero masculino. Os cisgêneros também são chamados de gênero binário. Mas existem aquelas pessoas não binárias. Por exemplo, uma pessoa que nasce com o sexo masculino, mas que não se identifica com o gênero masculino. Ela se identifica com o gênero feminino. Essas pessoas que não se identificam com o gênero equivalente ao sexo biológico são chamadas de transgêneros, transexuais ou travestis. Mas atenção, porque existe uma diferença fundamental entre essas classificações. Os transgêneros, por exemplo, são aquelas pessoas que, apesar de não se identificarem com o sexo biológico, elas não fazem nenhuma operação para mudança de sexo. Elas mudam de gênero. Elas podem, por exemplo, usar roupa do sexo oposto. Já os transexuais, eles recorrem à cirurgia para mudança de sexo, porque eles não se identificam com o seu próprio corpo. E o gênero psicológico não corresponde ao físico. Quantas vezes você já ouviu dizer, eu nasci no corpo errado? O homem transexual, ele se sente mulher
E como a gente vai ver mais tarde, transexual é diferente de homossexual. Já os travestis são aquelas pessoas que não se consideram completamente pertencentes ao sexo oposto. Elas não realizam operação para mudar de sexo, mas fazem mudanças corporais parciais, como, por exemplo, colocar prótese de silicone nos seios. Além dos transgêneros, dos transexuais e dos travestis, também tem os intergêneros, que são aquelas pessoas que não se identificam nem como homem e nem como mulher. Essas pessoas não se sentem muito confortáveis com a divisão entre o gênero masculino e o gênero feminino. Ao contrário dos intergêneros, se é que a gente pode falar assim, tem os andrógenos, que são pessoas que têm características de ambos os sexos. Eles se sentem tanto como homem quanto como mulher. Uma outra classificação de identidade de gênero são os intersexuais, que antigamente a gente chamava de hermafroditas. São pessoas que nascem com a genitália indefinida ou com a presença dos dois genitais, mas na maioria dos casos somente um dos genitais é funcional. Ainda dentro dessa categoria de identidade de gêneros não binário, existem os bigêneros, que são pessoas que têm duas identidades de gênero, por exemplo, homem-mulher, neutro homem, neutro mulher. Tem o demigênero, que implica uma conexão parcial com relação a um certo gênero. Dentro do demigênero tem o demiboy, que é quase um garoto, quer dizer, a pessoa se sente entre o gênero neutro e o gênero masculino. E o demigirl, que é quase uma garota, a pessoa se sente entre o gênero neutro e o gênero feminino. Tem o gênero fluido, que é quando a identificação varia através do tempo, quer dizer, às vezes a pessoa é cisgênero, às vezes ela é não binária, às vezes ela se identifica com vários gêneros, às vezes ela não se identifica com gênero nenhum. E tem o agênero, que é sem gênero, que é quando a pessoa não se identifica com gênero nenhum, nem mesmo fluido, nem homem e nem mulher. Até aqui, não parece ser muito complicado de entender a classificação das variáveis na questão da sexualidade humana. Como a gente viu, tem o sexo, que é biológico, tem o gênero, que é aquela construção social, e tem identidade de gênero, que, como a gente viu, está dividido entre os binários, que são os cisgêneros, e os não binários. Nos não binários, a gente viu que tem os transgêneros, os transexuais, os travestis, os intergêneros, os andrógenos e todas aquelas outras classificações que a gente viu até agora. Mas além do sexo, do gênero e da identidade de gênero, a sexualidade humana também é formada de um outro elemento, a orientação sexual. Muita gente confunde orientação sexual e identidade de gênero, mas são dois conceitos completamente diferentes. A identidade de gênero está relacionada com o tipo de comportamento que a pessoa vai assumir de acordo com aquilo que ela se identifica, de acordo com o tipo de gênero que ela se identifica. Já a orientação sexual está relacionada com o aspecto afetivo. Ela indica que tipo de atração sexual uma pessoa vai ter por outra. E com a junção do conceito de orientação sexual aos conceitos de sexo, gênero e identidade de gênero, ficou ainda mais complicado da gente entender essa nomenclatura da sexualidade humana. Isso porque as diferentes formas de orientação sexual não estão necessariamente relacionadas com a identidade de gênero. Ficou complicado? A gente vai descomplicar. Vamos tentar primeiro entender quais são as diferentes formas de orientação sexual. De maneira básica, a orientação sexual está dividida em 4 grupos. Os heterossexuais, que são pessoas que sentem atração por pessoas do sexo oposto. Os homossexuais, que são pessoas que sentem atração por pessoas do mesmo sexo. E aí tem os gays e as lésbicas. Os bissexuais, que são pessoas que sentem atração por pessoas de ambos os sexos. E os assexuais, que são pessoas que não sentem atração por sexo algum. Até aqui não tem nenhuma novidade e todas essas variações são bastante conhecidas. Mas é importante não confundir orientação sexual e identidade de gênero. Digamos, por exemplo, a transexualidade, que é, como a gente viu, uma identidade de gênero. A transexualidade é muitas vezes confundida com orientação sexual. Uma pessoa transexual, que é aquela pessoa que troca de sexo, ela troca de sexo porque ela não se identifica com seu gênero biológico. Quer dizer, ela nasceu com um pênis, mas ela se identifica com o gênero feminino. Essa pessoa não pode ser confundida com um homossexual, que é uma orientação sexual. Uma mulher homossexual, por exemplo, ela não se sente homem, ela se sente uma mulher que gosta de outra mulher. Um homem homossexual, por exemplo, ele não se sente mulher,
Ele é um homem que sente atração por um outro homem. E aí um homem pode ser um transexual, quer dizer, ele se sente mulher e ser uma lésbica ou um heterossexual. Nesse caso, a orientação sexual de um transexual vai depender da sua orientação de gênero. E assim tem o transfeminino e o transmasculino. No transfeminino, por exemplo, uma pessoa se identifica como sendo do sexo e do gênero feminino, muito embora ela tenha sido geneticamente e oficialmente no nascimento designada como sendo do sexo masculino. Uma mulher transexual, por exemplo, ela pode ser lésbica, ela pode ser heterossexual, ela pode ser bissexual, ela pode ser assexual, já que orientação sexual e identidade de gênero são duas coisas completamente diferentes. Além da classificação básica de orientação sexual que a gente viu, que são os heterossexuais, os homossexuais, os bissexuais, os assexuais, existem também outros tipos de orientação sexual. O pansexual é uma delas. Pan significa todos e pansexual é uma orientação que denota o interesse sexual por pessoas independente do sexo e do gênero. Então, um pansexual, ele pode sentir atração por um heterossexual, por um homossexual, por um bissexual ou por qualquer uma dessas identidades sexuais que a gente viu até agora. Serguei, aquele cantor de rock, ele se diz pansexual e afirma já ter feito amor com uma árvore. Tem também o polissexual. Poli significa muitos. Então, polissexual é a orientação que denota o interesse sexual por vários gêneros diferentes, sem manifestar o interesse específico por um. Tem também o solossexual, que também é conhecido como autossexual. Nesse tipo de orientação, a pessoa não sente atração por terceiros, independente de sexo ou de gênero. Essas pessoas só sentem atração por si mesmas, mas isso não quer dizer que elas não tenham uma vida sexual. Na maioria das vezes, essas pessoas sentem prazer sexual se masturbando. Já o demissexual só sente atração sexual por outra pessoa quando existe um laço muito forte ou um vínculo muito forte com essa pessoa. Já o litsexual é a orientação onde as pessoas sentem atração sexual por outras pessoas, mas não sentem a necessidade de serem correspondidas. O sapiosexual é alguém que se sente sexualmente atraído pela inteligência de uma outra pessoa, independente da orientação sexual e da identidade de gênero dessa pessoa. O menossexual é uma pessoa que sente muita atração por uma mulher menstruada. Já o contrário é o anti-aemossexual. Tem também o greysexual. Grey vem do inglês e significa cinza. Esse termo faz referência a uma zona cinzenta entre a sexualidade e a assexualidade. E uma pessoa que se define como greysexual, ela sente atração sexual esporadicamente. Tem também o quassexual, que é uma orientação que denota que a atração sexual não é um conceito entendível ou aplicável pela pessoa. A pessoa não consegue entender o conceito de atração sexual, mas se ela entende, ela diz que não é aplicável para si. E finalmente tem o pomossexual, que é uma orientação que denota a vontade da pessoa de não ter uma classificação para sua orientação sexual. Uma pessoa pomo, ela prefere não definir a sua orientação ou simplesmente ela não consegue defini-la. Antes de terminar o vídeo, a gente vai fazer duas distinções. Você já deve ter ouvido falar no termo crossdressing. Crossdressing não é uma orientação sexual e nem uma identidade de gênero. É a prática de se vestir como o sexo oposto. É como se fosse uma drag queen exagerada. O crossdressing ele é praticado ocasionalmente. Eles não fazem operação com o objetivo de mudar de sexo e eles também não se sentem como pertencente ao sexo oposto, que é uma característica dos transgêneros. E tem também a diferença entre drag queens e travestis. Os travestis são aquelas pessoas que levam o personagem feminino para o seu dia a dia por identificação pessoal. E os drag queens são artistas, são homens e mulheres que se montam, colocam cabelos, roupas, maquiagens para representar um personagem, como a Madonna, por exemplo. E finalmente tem o metrosexual, que não é uma orientação sexual, é apenas um termo utilizado para designar pessoas que são excessivamente preocupadas com a sua aparência física. Quando a gente fala em metrosexual, você pensa em quem? Se você pensou nele, você acertou. Essa variedade de definições quanto à orientação sexual e identidade de gênero só mostra o quanto é complexa a sexualidade humana.
O objetivo desse vídeo não é o de explicar detalhadamente essa complexidade, é só o de apresentar resumidamente alguns tipos de orientação sexual e de identidade de gênero, que são os mais conhecidos atualmente. E, finalmente, é importante dizer que não há da nossa parte nenhum tipo de julgamento em relação a esses conceitos que foram citados aqui no vídeo. E isso era o que a gente tinha para falar sobre as variações da sexualidade. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dá o seu like, compartilha, faz um comentário e se inscreve aqui no canal. E eu vou ficando por aqui. Eu espero ver você nos próximos vídeos, por isso cuide-se bem e até a próxima!